Olá, é muito bom tê-lo aí do outro lado para mais um estudo da Palavra de Deus. Afinal de contas, nós temos aqui feito um resumo de cada lição estudada em cada semana. Tem sido muito bom compartilhar com você que tem nos acompanhado as mensagens que exatamente o nosso eterno e incomparável Deus quer que você e eu tenhamos o conhecimento. Lembre-se de que temos o canal do YouTube que você pode acompanhar também. Cada resumo é Adventistas Angola. Isso mesmo, como você pode ver aqui embaixo, Adventistas Angola. E no Facebook temos a página da União, claro, União Nordeste de Angola. E lembre-se também de que se você gostar desse vídeo, compartilhe o vídeo com as outras pessoas, deixe o seu comentário, deixe o seu like e peça exatamente às outras pessoas para se inscreverem no canal do YouTube. E compartilhe também esse vídeo com as pessoas lá nos grupos WhatsApp, Facebook, enfim. Lembre-se de que o tema que nós estamos abordando durante esse novo trimestre ou essa nova temporada é exatamente o tema As Três Mensagens do Apocalipse. O Apocalipse está, na verdade, cheio de coisas interessantes para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento da fé, para exatamente nos encontrarmos mais perto de Jesus, mais perto dos céus. E o tema que nós estudamos durante esta semana, o tema é o Evangelho Eterno, a lição número 3. E o verso áureo, sem dúvidas, chamou a atenção a algumas pessoas que eu me deparei com elas. E é interessante que o verso áureo contém palavras que podem exatamente levar-nos a pensar mais ao fundo aquilo que é parte das três mensagens angélicas. Veja, o verso áureo na verdade está em Apocalipse capítulo 14, verso 6. E eu tomo a leitura para pelo menos você ter a noção do texto bíblico de Apocalipse 14, verso 6, onde baseia-se o nosso verso áureo. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Nós tivemos alguns subtemas interessantes dentro desse tema geral, o Evangelho Eterno. E veja que o autor da lição, Mark Finley, exatamente apresentou-nos alguns conceitos, alguma ideia que muita gente questiona sobre o plano da salvação. E nós temos alguns textos bíblicos que, sem dúvidas, ajudam-nos a compreender que o plano da salvação foi traçado desde a fundação do mundo. E nós temos o texto de Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Temos o texto de Efésios, capítulo 1, verso 4 a 11. Temos o texto também de Romanos, capítulo 8, verso 28 a verso 30. E também temos o texto de primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18 ao verso 20. E nós compreendemos com base a essa temática de que o Evangelho é a pessoa de Cristo Jesus. O Evangelho Eterno exatamente retrata sobre a história da graça, a história do amor incomparável do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho Eterno, sem dúvidas, precisa ser pregado para aqueles que estão dormindo o sono da ignorância, de modo que possam ser despertados, de modo que possam acordar e sair das trevas para a maravilhosa luz. É isso que nós entendemos de que muita gente saiu das trevas para a maravilhosa luz e hoje dão o testemunho e pregam exatamente o Evangelho para que os outros também conheçam aquele que é o Criador dos céus e da terra. E um dos textos clássicos para essa compreensão é da primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, onde exatamente sugere-nos a ideia daqueles ou daquele que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. O Evangelho Eterno, pelo que nós estudamos durante
a semana, para aqueles que têm estudado mais ao fundo, aqueles que pesquisam mais ao fundo, acabaram compreendendo de que ela retrata sobre o sacrifício, retrata sobre a morte, retrata sobre a vida, inclusive, retrata também sobre o ministério da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos também a compreensão, pela lição que nós estudamos, de que o Evangelho eterno, pelo menos, é o nosso ponto de união, é o nosso ponto de encontro, é a nossa declaração distintiva de fé, porque as 3 mensagens do Apocalipse, dentro do contexto bíblico, de Apocalipse 14, verso 6 a 12, ela exatamente vai retratando a história do povo de Deus, o povo exatamente que se prepara para o retorno triunfal de Cristo Jesus a essa terra. E exatamente essas mensagens, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, vai exatamente relatando quem nós somos como povo. E aí também nós encontramos a nossa missão. E, afinal de contas, a nossa missão é levar o Evangelho ao mundo. Isso foi o que a escritora norte-americana Ellen G. White escreveu no livro Atos dos Apóstolos, página 9. Ela escreveu de que a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o Evangelho ao mundo. Paulo dizia em Romanos capítulo 1, verso 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daqueles que, afinal de contas, creem em Jesus. Então, vamos pregar o Evangelho? Precisamos exatamente pregar o Evangelho. Se você e eu não pregarmos o Evangelho, quem exatamente vai pregar? Jesus espera que nós cumpramos com seriedade e responsabilidade a tarefa da pregação do Evangelho, pois essa é uma incumbência de cada um de nós, à luz de Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, e também com base a Marcos capítulo 16, verso 15 e verso 16. O Evangelho eterno precisa ser pregado para que as pessoas conheçam a Jesus. E este Evangelho vai ser pregado em todo o mundo, com base a Mateus 24, verso 14. E então virá o fim. E nós estaremos exatamente recebendo o nosso Senhor Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu. Porque o fim chegará. Porque você e eu pregaremos o Evangelho eterno por todas as partes da terra. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até ao próximo estudo da lição.